gravação, então, por favor. E me avisar quando começar a gravar, por favor. Já começaram, professor. Já começou a gravar? Gente, obrigado. Eu estou completamente às escuras, operando por instrumentos. Obrigado pela gentileza do início da gravação. Eu dou bom dia a todos. Agora, 8h10, estamos 10 minutos atrasados por causa de complicações no sistema da plataforma, mas vamos dar aula assim mesmo. Bom dia a todos, bom dia a todas. Hoje é a aula 2 de licitações públicas aqui na PUC Campinas. E nós vamos tratar da matéria exceções ao dever de licitar. E são 3 exceções na Lei 8.666. A regra é licitar, ao dever de licitar previsto na Constituição, artigo 37, inciso 21, e a lei, aliás, a própria Constituição começa o inciso 21 dizendo que, exceto a Professor, aqui tá travando, eu não tô conseguindo te ouvir. Tipo, eu vejo sua boca mexer, mas eu não escuto nada. Aqui também. Acho que agora voltou. Ah, tá. Ele tá mudo, eu acho. Agora ele tá mudo. Não, o microfone dele tá ativado, mas não tá saindo a voz. Deve ser algo no computador, então. Professor, não tá dando para ouvir ainda. Professor, tenta sair e entrar na reunião de novo, que às vezes funciona. Vocês estão me vendo, estão me ouvindo, gente? Agora sim, Voltou. professor. Agora sim. Graças a Deus. Nada como desligar e ligar para ver se funciona, né? Vamos ver se por acaso der algum problema, vocês me avisem de novo, tá bom? Vamos lá. Bom dia de novo a todas, a todos. Agora 8h13, 13 minutos de atraso por problemas na plataforma. A aula de hoje é a aula 2 de licitações públicas. Nós vamos falar das exceções ao dever de licitar. O nosso roteiro, o título é Licitações, Dispensa e Inexigibilidade. O texto que eu recomendo a leitura, claro que vocês podem pegar qualquer um, mas eu, quando fiz esse roteiro, eu utilizei um livro de Diógenes Gasparini, Direito Administrativo. Pode usar qualquer outro que lhes interesse, que lhes agrade. Particularmente, eu gosto muito de esqueci de falar isso na aula passada, eu gosto muito de um livro de licitações, que é um e-book, editado pelo Tribunal de Contas da União. E o livro chama Licitações de Contratos Administrativos e possui vários comentários ao texto da lei pelo Tribunal de Contas da União. Acho que vocês já devem ter ouvido falar do site do STF, do Supremo Tribunal Federal, em que está escrito, tem um link lá dentro daquela página do STF, escrita a Constituição e o Supremo. E todo artigo da Constituição acaba tendo uma referência a um julgamento que o Supremo Tribunal Federal já fez, ou vários, ele já fez relativo àquele artigo, aquele inciso, aquele parágrafo. O Tribunal de Contas da União fez algo muito parecido com relação a isso, com relação à Lei de Licitações de Contratos Administrativos. Se vocês derem um Google, vocês conseguem encontrar esse e-book. Ele, por causa da quantidade de comentários do TCU, tem muito mais de 1.200 páginas. Eu, particularmente, acho muito completo. Eu gosto muito de utilizá-lo na prática da atividade de advocacia, quando eu trabalho com advocacia pública, no tema licitações, eu gosto muito desse livro. Nada contra todos os outros, pelo contrário, tá bom? Eu simplesmente tenho uma certa preferência por nesse tema, mas vocês utilizem
o manual, o curso, o tratado que vocês tiverem interesse. Vamos lá. A licitação é a regra. Nós temos o Estado, os órgãos públicos, a administração pública direta e indireta, tem o dever de licitar, isso é obrigatório, e, em regra, existem, na lei de licitações, 5 modalidades licitatórias. A lei do pregão, a lei número 10.520, possui a modalidade do pregão, que seria a 6ª modalidade de concorrência no Brasil, e nós temos uma 7ª modalidade chamada consulta, que é utilizada no âmbito das agências reguladoras, que eu particularmente nunca vi acontecer, mas também é muito mais por falta de experiência minha no trato com as agências reguladoras do que saber se efetivamente acontece ou não. De qualquer forma, a licitação, ela sempre se dá por uma dessas 7 modalidades e sempre há 4 critérios de licitação. Não é possível licitar se não por esses critérios, não por essas modalidades, se não por essas modalidades, se não por esses critérios ou tipos. E nós vamos tratar hoje sobre as exceções a essa regra, mas eu quero tratar um pouquinho mais da obrigatoriedade. O dever de licitar tem uma extensão material. Se vocês puderem me acompanhar no roteiro, nós temos um objeto imediato do dever de licitar e um objeto imediato. O objeto imediato é sempre uma finalidade pública, a busca da melhor proposta, a busca pelo desenvolvimento nacional sustentável. E o objeto imediato é a busca do bem ou do serviço necessário à administração e que precisa ser contratado junto à iniciativa privada. O Estado não produz muita coisa, o Estado ele deve prestar serviços públicos, ele deve realizar funções públicas de polícia, de regulação, de intervenção e de fomento, e para que ele possa exercer suas funções, ele precisa de recursos, sejam materiais, sejam imateriais, mas esses recursos são adquiridos da iniciativa privada, eles não são produzidos. E para serem adquiridos, há o dever de licitar, sempre visando a melhor proposta. E quem tem o dever de licitar? Praticamente qualquer poder, qualquer órgão da administração pública direta e indireta, aliás, qualquer órgão do Poder Legislativo, do Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, Defensoria, faz parte do Estado, de algum meio, diretamente, ao dever de realizar a licitação. As autarquias, que são administração pública indireta, fundações públicas no sentido de autarquias fundacionais, têm o dever de licitar. As fundações governamentais devem licitar também, as empresas públicas e a sociedade de economia mista também têm esse dever, porém, na área de exploração de atividade econômica, existem exceções, ou melhor, existem mitigações desse dever de licitar, não se deve utilizar a Lei 8.666, mas regulamentos internos que determinam o dever de licitar por essas empresas. Eu falei isso na aula passada sobre fundos especiais e fundações de apoio, e Sistema S eu também falei a respeito. As fundações de apoio, elas são entidades que elas são fundações, são de direito civil, são de direito privado, mas elas existem visando a dar suporte a autarquias. E o Sistema S são as chamadas paraestatais, que recebem dinheiro público como forma de obtenção de praticamente toda a sua receita. São o SENAI, o SESI, o SESC, o SENAT, são o Serviço Social da Indústria, Serviço Social de Aprendizado Industrial, Serviço Nacional de Aprendizado do Transporte. São várias dessas associações civis que, embora sejam associações civis, elas foram criadas por lei e recebem dinheiro público. E para a utilização desse dinheiro público, é preciso possuir regras de licitação. Bom, página 2. Eu falei isso também na aula passada, as organizações sociais OS e as organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIP, elas devem licitar apenas em caso de recebimento de recursos ou bens repassados pela União, segundo um decreto 5.504 de 2005, mas houve uma decisão do STF, que demorou muito tempo, que passou a entender. Aliás, houve consolidação desse entendimento, o SOCIP não tem o dever de licitar. As concessionárias de serviço público, a exemplo de todas as demais pessoas jurídicas de direito privado, elas não têm o dever de licitar. A CPFL, Electro,
qualquer prestadora de serviço público, concessionária, pessoa jurídica de direito privado, ou mesmo um empresário do ramo de transporte que é permissionário do serviço de transporte público da cidade, não há o dever de licitação. Certo? De qualquer forma, para o Estado, a regra é: deve haver licitação. Porém, esse mesmo Estado, esses mesmos órgãos públicos de qualquer um dos 3 poderes, de qualquer um dos 3 níveis federativos, possui, por lei, exceções ao dever de licitar. São situações em que a licitação ou é dispensada, ou ela é dispensável, ou ela é inexigível. São 3 situações, as 3 previstas, cada uma em um artigo específico da Lei 8.666. E, além dessas 3 possibilidades, não haver licitação, também existe uma situação doutrinária que era existente até a legislação antes da 8666, e a doutrina considera válida até hoje, chamada licitação proibida ou licitação vedada. Existem situações emergenciais que o Estado não deve licitar, deve gastar dinheiro para resolver um problema emergencial e depois presta contas deste dinheiro gasto sem licitação. Vamos continuar. Eu até poderia fazer alguns comentários sobre isso agora, mas eu prefiro ler mais um pouco do nosso roteiro e fazer esses comentários mais abaixo, num momento mais adequado. Uma coisa importante, eu estou sem minha caneta, que vocês conseguem enxergar, acabou a tinta e eu esqueci de pegar outra. Então, vamos tentar fazer com uma caneta esferográfica mesmo. No direito administrativo, nós entendemos que existem fases da licitação e nós temos uma fase interna e uma fase externa. A licitação, ela começa numa fase orçamentária e depois ela passa por uma fase, até a caneta está querendo falhar hoje. A licitação pública, ela começa na necessidade de se adquirir um bem pelo Estado. O Estado precisa identificar que ele precisa comprar, por exemplo, papel para impressora do órgão público. Não dá para o órgão público trabalhar sem aquele papel de impressora. Ou o órgão público não consegue trabalhar sem instalar um software para poder ter acesso à internet e ter comunicação com os outros órgãos. Não sei, é preciso identificar uma necessidade pública para que aquele bem seja comprado. E a partir do momento que se constata a necessidade de comprar aquele bem, vai haver o que a gente chama de fase interna da licitação. A fase interna, ela acontece dentro dos limites da administração pública, ou seja, é do guichê para dentro, e nessa fase interna, o administrador público vai identificar, primeiro, a necessidade de comprar o bem, ou de receber a prestação de um serviço, ou de que uma obra seja realizada, e nessa fase interna, todas as questões orçamentárias deverão ser resolvidas. É preciso identificar qual é o produto ou o serviço que pode resolver o problema ou a necessidade da administração pública. Um administrador vai ser designado para identificar se é dever da administração pública realizar a licitação ou se é uma hipótese em que a licitação não precisa ser realizada ou ela é completamente inexigível, em que há total dispensa da realização da licitação. Vai verificar o preço médio de mercado, ou seja, ele vai entrar no Google e verificar, vai fazer cotação para saber qual é o valor que, se o poder público for até o mercado, qual é o valor daquele bem, daquele serviço, daquela obra. Montar um processo interno pelo qual vai se obter a aprovação orçamentária, ou seja, o Poder Legislativo deverá autorizar o gasto, vai ter que autorizar tirar dinheiro do orçamento para pagar o valor daquela necessidade, e vai se identificar também a forma pela qual aquilo vai ser adquirido, ou seja, vai se criar uma estruturinha
vai se criar uma situação em que será lançado um edital para convocar interessados a participar da licitação, e após o processo de licitação, o vencedor desse processo será adjudicado para vender o produto necessário ou prestar o serviço necessário, realizar a obra para o poder público. Ou vai se verificar nessa fase interna que não é o caso de fazer a licitação, de modo que essa fase interna vai identificar que não precisa haver o que não é exigível realizar licitação pública e já vai se partir diretamente para a aquisição do bem. Então, a fase interna, também chamada de fase orçamentária, ela vai até o momento da publicação do edital público de licitação. Caso, óbvio, se houver licitação, porque se for uma situação excepcional em que não haja licitação, esta fase, chamada fase externa da licitação, ou fase administrativa, ou a fase do direito administrativo, esta fase aqui deixa de existir. Quando há a exceção a licitar, nós identificamos que o bem comprado ou produto, ou serviço, ou a obra que vai ser realizada, nós teremos apenas a fase interna e a aquisição. Não há a licitação, não há a fase externa, e nós chamamos esta compra de compra direta. Essa frase, esse termo é muito importante. Contratação direta é uma contratação em que não houve licitação, mas houve toda a definição, houve toda a determinação, houve toda a publicização da decisão que concluiu, que decidiu que aquela licitação não precisaria ser realizada por se enquadrar em uma das exceções ao dever de licitar. Então, se por acaso vocês ouvirem falar de contratação direta, nós estamos falando de uma situação totalmente lícita. O que é ilícito é fazer uma compra sem licitação e sem a realização desta fase interna, em que se constata que não era para realizar licitação de jeito nenhum. A regra é licitar. A regra é ter uma fase orçamentária ou interna e depois uma fase administrativa ou externa. E após a fase administrativa, contrata-se com o vencedor do processo licitatório. A regra é esta. Sempre para se comprar, é preciso que a compra seja mediada pelo processo de licitação. Se por acaso, dentro da fase interna, se constatar que é uma situação de exceção à regra, ou seja, nós estamos diante de uma situação de licitação dispensada, dispensável ou inexigível, não será realizada a fase externa, não haverá processo licitatório, não haverá publicação de edital para chamar interessados para licitar, e haverá a compra direta do produto ou a contratação direta do prestador de serviços ou a realização direta da obra da empreitada necessária para o poder público. Ou seja, a contratação direta é uma situação totalmente lícita, prevista na fase interna de licitação, que identificou que aquela situação era uma situação excepcional. Se por acaso houver uma compra sem licitação, veja, essa expressão compra, quando se faz a contratação direta, houve sim uma compra sem licitação, ou sem processo licitatório, ou sem a fase externa. Mas a contratação direta foi prevista e foi publicizada pelo órgão público, pelo poder público, na hora de realizar aquela estrutura de pedir dinheiro ao orçamento. Ou seja, todo mundo sabe que aquela situação está tornando a pública, é uma situação de exceção ao dever de licitar. Chama contratação direta e está tudo certo. Quando, por acaso, vocês ouvirem a expressão compra sem licitação, essa expressão já denota uma situação ilícita. Deveria haver licitação, ou deveria, ao menos, verificar, deveria se constatar que era uma situação de dispensa. Não houve o processo não houve nem fase interna de licitação, apenas se comprou diretamente o bem, e por se fazer essa compra sem licitação, aliás, fazer uma compra sem sequer saber se era para ter licitação ou não, isso é considerado ilícito, isso é improbidade administrativa, isso na forma da Lei 8.666 é considerado um crime contra a administração pública.
Tudo bem até aqui? Essas são as regras gerais, tá bom? Vamos ler aqui a fase interna e externa, fases interna e externa da licitação. A lei de licitações trata quase que exclusivamente dos procedimentos que se desenrolam a partir do instrumento convocatório, ou seja, a lei de licitações, ela praticamente inteira só fala da fase externa. Se vocês pegarem a lei 8666, ela tem, sei lá, mais de 100 artigos e praticamente todos eles tratam disso daqui. A fase interna de licitação é praticamente tratada num único artigo, o artigo 38. Então, nós temos mais de 100 artigos, nós temos todos os artigos menos um, que tratam da situação da fase externa, ou seja, do edital, do instrumento convocatório da licitação até o seu final, e nós temos o artigo 38, que estabelece as condições para iniciar a fase interna de licitação. Continuando a leitura. Há uma série de procedimentos preparatórios à licitação que devem ser realizados. A publicação do instrumento convocatório é o ponto médio entre a verificação da administração, a verificação administrativa da necessidade de realizar uma contratação e a realização mesma dessa contratação. Entre saber que precisa comprar e comprar, é preciso fazer uma série de procedimentos preparatórios, receber autorização orçamentária para iniciar uma licitação pública. Para eu pedir dinheiro no orçamento, eu preciso saber mais ou menos quanto gasto vai acontecer. Eu preciso saber se aquele gasto vai ser feito após um procedimento licitatório numa determinada modalidade, qual vai ser o critério de licitação, ou seja, é preciso que haja todas essas definições, é preciso estabelecer qual é a modalidade licitatória a ser realizada, é preciso estabelecer, é preciso produzir, preparar o edital de publicação, o edital de licitação, e tudo isso é na fase interna. Então, até a publicação do edital, opera-se a fase interna ou preparatória. E da publicação do instrumento convocatório em diante, opera-se a fase externa ou licitação propriamente dita. A dispensa ou a inexigibilidade se referem exclusivamente à fase externa da licitação. Ou seja, em regra, por lei, é preciso sempre que, quando houver a necessidade de comprar qualquer coisa, de receber a prestação de qualquer serviço, de fazer uma obra, é preciso que haja a fase interna, essa fase preparatória. É preciso mover toda a parte interna da administração para se constatar que precisa comprar ou que precisa receber a prestação daquele serviço, que aquele gasto vai ser de um determinado valor, é preciso identificar o custo dessa necessidade e é preciso pedir autorização orçamentária para que haja dinheiro empenhado do poder público para realização da aquisição do bem, do pagamento pelo serviço ou do pagamento da obra. E tudo isso precisa necessariamente ficar na fase interna. E também a fase interna vai saber se é o caso de fazer a licitação ou de determinar que aquela situação é uma exceção à regra por dispensa, por dispensabilidade ou por inexigibilidade da licitação. Então, nós só vamos ter a dispensabilidade ou a inexigibilidade da fase externa da licitação. A fase interna sempre deverá acontecer por questões orçamentárias, ok? Todo administrador, em relação à Lei 8666, devem ser mantidos mesmo em caso de dispensa ou inexigibilidade. Mesmo se houver a dispensa da licitação, a pessoa que for contratada para fazer o serviço ou entregar o bem ou a obra está obrigada a assinar um contrato com o poder público ou receber uma ordem de serviço em situações excepcionais, em situações de baixo valor, em que aquela ordem totalmente feita com base na Lei 8666, e a lei sempre vai ser aplicada no momento da contratação e da realização do serviço. Bom, deve haver verificação da necessidade de realização do contrato, deve haver aprovação orçamentária, deve haver consulta de preço de mercado, deve haver assinatura de contrato analisado por procurador ou consultor jurídico da administração pública, deve haver exigência do cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive as relativas a garantias para execução do contrato. Ou seja, mesmo numa situação de contratação direta, todas essas salvaguardas administrativas devem acontecer. A legalidade impõe que todas estas verificações aconteçam. A moralidade, a publicidade também determinam isso.
ok? E a impessoalidade, porque o que vai se adquirir, mesmo que seja uma necessidade, veja, é totalmente impessoal, só vai haver a contratação, mesmo que de maneira excepcional, sem licitação, ou mesmo excepcionalmente por contratação direta, se o poder público constatar que ele precisa de um bem. Ou seja, não adianta, eu estou com vontade de ter alguma coisa nova aqui na repartição pública. Esse está com vontade de ter alguma coisa nova não tem nada a ver com o princípio da impessoalidade. A necessidade de prestar o serviço é o que impõe a contratação do bem ou do serviço que se vê necessário, se vê imprescindível a prestação do serviço. E quando isso acontece, todas as regras para se adquirir aquele bem vão para, geralmente, o preço de mercado. Não adianta, eu vou comprar aqui porque é mais perto da repartição. Se, por acaso, o bem mais barato estiver mais longe, é dever da administração pública ir até o local ou contratar a pessoa mais distante para a realização daquele serviço. Afinal de contas, a proposta deve ser a mais vantajosa para a administração e não para o administrador ou para o vendedor daquele produto ou serviço. Tudo bem? A licitação, então, possui certos pressupostos, ok? Para que haja licitação, ou seja, para que haja uma competição, para que haja uma disputa entre uma grande quantidade ou entre alguma quantidade de prestadores de serviço ou de vendedores do serviço ou de empreiteiros, nós precisamos que haja 3 pressupostos. Nós precisamos pressupor a existência de 3 condições para que a licitação possa ocorrer. A ausência de qualquer um desses 3 pressupostos torna a licitação absurda, impossível ou desnecessária. Vamos lá. O primeiro pressuposto é o lógico. Só é possível haver competição se houver mais de 2 pessoas para fornecer o mesmo produto ou prestar o mesmo serviço. Não faz sentido. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que apenas nós vivemos num mundo em que só exista uma empresa que produz software para administração, para gestão software para gestão de gabinete ou de repartição pública. Ou seja, não há como fazer uma concorrência, não há como fazer uma competição se só tem um vendedor daquele produto ou prestador daquele serviço. A partir do momento que só existe um vendedor, e não tem como você... de repente, eu vou melhorar isso para não ficar tão distante. Eu falei para vocês na aula passada que a padronização é um dever da administração pública. Então, o Exército Brasileiro padroniza todas as armas e todas as munições do Exército. Ou seja, em qualquer quartel do Brasil onde você for, todos os soldados têm apenas uma única metralhadora e uma única munição. E por causa de uma guerra ou por causa de muita utilização das armas nos treinos, algumas armas quebraram ou acabou a munição. Será obrigatório, bom, munição não, porque de repente munição tem vários fornecedores, de repente estou falando bobagem, mas a arma, se por acaso várias se perderem, várias se desgastarem, não sei nem se o exemplo faz muito sentido, mas após esse desgaste é preciso haver a reposição do arsenal. E o Exército ele vai adquirir outras armas iguais a que ele tem por uma questão de padronização. Numa guerra, no escuro, na floresta, é importante que o soldado esteja familiarizado com a arma e se por acaso tiver troca de munição, se tiver alguma emergência, quer dizer, qualquer arma que ele pegar é a arma que ele já está treinado. Vou dar um outro exemplo até mais fácil, vai? Um tribunal de justiça possui uma quantidade lá de desembargadores e cada um tem disponível um veículo. Não importa que todos os veículos sejam exatamente iguais, porque se houver defeito, se houver necessidade de manutenção, um mesmo prestador de serviço é especializado em absolutamente todos os carros. É possível comprar peças de reposição no atacado. E quando se vai fazer essas compras, muitas vezes se compra um produto ou para
melhor ainda, para que haja a manutenção da garantia do motor e do câmbio, importa que a manutenção seja feita num fornecedor exclusivo. Ou seja, é uma situação em que não há, por força da padronização, a possibilidade de haver outra pessoa, ok? É uma situação em que é impossível, né? É ilógico, assim, se há um só vendedor, não tem sentido fazer concorrência, não tem sentido fazer licitação. Mesma coisa, acho que eu já dei bastante exemplo, mas basicamente é o seguinte: se não houver pelo menos duas pessoas para competirem, que prestam aquele serviço ou que vendem aquele produto, não há como haver licitação. Eu vou dar um outro exemplo. Muito tempo atrás, em São Paulo, na cidade de São Paulo, houve uma licitação para se construir uma ponte estaiada. E é uma forma é uma técnica de engenharia, é uma ponte muito cara, mas é uma ponte também que ela é a prova de terremoto, ela é a prova de maremoto, ela é muito segura. E só que é uma técnica que não era conhecida no Brasil, acho que só havia uma pessoa que conseguia fazer aquele tipo de ponte. Ela foi provavelmente contratada sem licitação. Estou dando um exemplo hipotético, tá bom, gente? Se por acaso no Google tiver coisa diferente, mas veja, se só existe uma pessoa que possui a técnica para realizar aquilo, não existe como tratar da realização de uma licitação por ausência de pressuposto lógico. Além do pressuposto lógico, nós temos mais dois, e o segundo é o pressuposto fático. Até existe gente a mais para participar da licitação, mas às vezes o concorrente, outro interessado que você conhece, está com a sua capacidade produtiva esgotada, ele está trabalhando na empresa dele além da capacidade, ele não tem como participar da licitação, porque todo o processo produtivo dele já está direcionado para outros clientes. Ou simplesmente abre uma licitação pública e só aparece uma pessoa, ou não aparece ninguém. Veja, você sabe que existem pessoas para prestar o serviço, você sabe que existem pessoas variadas para realizar a venda de um bem para a administração pública, existem várias empresas de engenharia que poderiam construir aquela obra para a administração pública, mas não se interessaram. Na prática, só apareceu uma pessoa, certo? Então, ou ninguém apareceu. O exemplo que eu dei aí no roteiro é justamente esse, é uma situação, a falta de pressuposto fático. A administração pública até abriu licitação para adquirir bem e nenhum empresário compareceu no processo licitatório. Eu dou até um exemplo bem legal para vocês. Eu lembro que no governo Dilma, por 2 ou 3 vezes, houve licitação pública para a construção do trem-bala que ligaria São Paulo ao Rio de Janeiro. Não apareceu, era concorrência internacional. Não apareceu um empresário interessado em participar da licitação. Bom, é uma situação que existem pessoas, veja, é lógico que há mais de um concorrente, nós sabemos, é fato notório que existem inúmeras pessoas que poderiam construir a infraestrutura do trem-bala, mas o fato de nenhum ter aparecido para participar do processo licitatório faz a licitação não ser possível por ausência do pressuposto fático. O Estado até quis contratar alguém por licitação, mas ninguém apareceu. Existe uma outra situação também, que é um problema complicado. Vários empresários aparecem, mas nenhum deles possui qualificação para ser contratado. Aquela situação em que o poder público ele só pode contratar de quem tenha condições e seja habilitado para isso. Nós vamos ter uma aula específica sobre isso, mas o prestador de serviço, contratado pela administração pública, ele precisa ter habilitação, ele precisa provar que ele sabe fazer, ou ele tem um produto pelo qual ele vende aquilo corretamente, mas ele também precisa ter uma série de certidões negativas, ele precisa provar que ele não tem nenhuma dívida para com o Estado, etc. Então, às vezes aparecem pessoas interessadas na licitação, mas estão entre aspas, estão com o nome sujo, possuem certidões positivas de débito tributário, e isso, em regra, impede a sua contratação. Então, na prática, é uma situação em que, embora haja pessoas que possam prestar o serviço, realizar a obra
ou vender o produto, a licitação ela não acontece por falta de pressuposto prático, por falta de pressuposto fático, ok? E também existe o pressuposto jurídico. A lei, em certas situações, ela dispensa, ou determina que a concorrência é inexigível. Existem situações que a própria lei retira o dever de licitar. Mesmo que haja muitos concorrentes, a lei permite que naquela situação a licitação não precisará acontecer por conta de algum critério discricionário do administrador. Em algumas situações, a falta de pressuposto jurídico permite a dispensa da licitação, ou a dispensabilidade, ou a inexigibilidade. Vou dar um melhor exemplo de todos. A administração pública precisa comprar, acabou o grampo do grampeador, acabou o clipe, não tem mais clipe, não tem mais borracha, não tem mais para pagar, não sei, assim, precisa repor um material de escritório muito barato. Se fizer uma licitação, é muito provável que o clipe vencedor vai custar alguns centavos a menos que o clipe mais caro que poderia ser comprado imediatamente na papelaria da esquina. Numa situação em que o valor a ser disputado, né? Puxa vida, a gente vai comprar por R$1 ou a gente vai comprar por R$1,05? Nesse tipo de situação, o processo licitatório acabaria sendo antieconômico, acabaria sendo até gastar muito tempo e muito expediente, se preocupar muito com um valor muito baixo. É uma situação muito prevista na lei. Veja, em regra, deveria haver licitação até para comprar clipe de papel, até grampo de impressora, mas a lei permite que nestas situações de baixo valor de contratação, haja a dispensabilidade da licitação. Existem situações em que a lei assim determina. Bom, e nós vamos tratar disso na aula de hoje, daqui a pouquinho, ok? E veja, na falta de qualquer um desses três pressupostos, a administração fica autorizada a realizar a contratação direta. A fase interna da licitação, ela existe, entre outras coisas, para identificar se os três pressupostos estão presentes. Se há concorrência, há possibilidade de concorrência, se há mais de um vendedor ou se há vendedor exclusivo, se é situação de padronização ou não para comprar do vendedor exclusivo, se é uma situação em que há pessoas interessadas ou não, se há concorrência e se há situações em que, excepcionalmente, a lei autoriza que não aconteça a licitação, em que poderíamos passar para a contratação direta. Tudo isso acontece na fase interna e, se houver a identificação dessas situações, é perfeitamente possível realizar a compra direta sem a realização da licitação pública. Ok? Então, nós temos os três pressupostos e, por favor, não façam nenhum esqueminha para dizer que cada um desses pressupostos está vinculado a um dos três artigos da Lei 8.666. Por favor, não é assim. Ok? Nós temos esses três pressupostos para entender como deve haver a contratação. Se não houver os pressupostos e não haja a licitação, haja a contratação direta, mas a lei, efetivamente, a Lei 8.666 de 1993, apresenta três artigos, e esses três artigos impõem as três exceções à regra. O artigo 17 trata da situação de licitação dispensada, o artigo trata das licitações dispensáveis, então é um pouquinho diferente, tá? Dispensada para dispensável, e o artigo 25 trata da licitação inexigível. Se você puder anotar ao lado do seu roteiro, o artigo 17, ele impõe ao administrador, de maneira vinculada, que não realize licitação. O administrador público não deve licitar se identificar lá na fase interna ou orçamentária, que é situação do artigo 17. Se aquela aquisição, aliás, nesse caso aqui, muito mais, no caso de o poder público identificar que vai alienar um bem público, para que haja a alienação desse bem público, se por acaso a alienação for para uma outra entidade pública,
não vai haver licitação. É uma situação de dever vinculado do administrador para que a licitação não aconteça. Ele está dispensado de maneira vinculada pela lei, o que significa que se ele resolver fazer uma licitação, ele estará indo contra a legislação, ele estará cometendo uma ilegalidade. A hipótese de licitação inexigível do artigo 25 também é uma situação de dever vinculado. Todas as vezes que o administrador público identificar na fase interna orçamentária que se trata de uma contratação de serviço que incide o artigo 25 da Lei de Licitações, ele está numa situação em que ele deve se vincular ao artigo 25 e determinar a inexigibilidade daquela licitação. O que significa que se ele propuser a abertura de processo licitatório, se ele propuser a publicação de um edital de licitação, ele estará cometendo uma ilegalidade, porque naquela situação ele deveria fazer imediatamente a contratação direta, por ser uma situação de licitação inexigível. No caso do artigo 24, nós temos uma quantidade enorme. Eu não abri a lei este ano, eu peço desculpas a vocês no artigo 24, mas assim, é muito comum todo ano aparecer um inciso novo. Há mais de 30 incisos de todo ano. Eu leciono esta matéria na PUC há 10 anos e praticamente todo ano sempre teve um inciso a mais que foi criado. Certo? Então, não custa nada dar uma olhada lá no artigo 24, está escrito assim: a licitação será dispensável nas seguintes hipóteses, 2 pontos. E aí começa uma quantidade, assim, a Lei de Licitações 93 tinha uma determinada quantidade de incisos em que se determinava que a licitação era dispensável, e ao longo do tempo, o casuísmo ou a casuística das necessidades públicas determinaram que o legislador incluísse no artigo 24 outras situações em que o administrador público poderia discricionariamente decidir pela contratação direta. Então, nós estamos aqui na licitação dispensável, numa situação em que o administrador, em tese, pode decidir entre realizar a licitação ou fazer uma contratação direta, e sempre nas situações previstas taxativamente no artigo 24. Professor, quer dizer que ele pode escolher, numa situação do artigo 24, fazer a licitação? Olha, eu tenho uma certa dificuldade com isso. Nós temos desde 98, pela edição da Emenda Constitucional 19, ou seja, a Emenda Constitucional é posterior à publicação da Lei de Licitações de 93, mas desde a Emenda Constitucional 19, nós temos o princípio constitucional da eficiência no caput do artigo 37, o que determina que se o administrador tem a possibilidade de ser mais rápido na aquisição de um produto ou serviço, ou seja, se ele já tem uma autorização prévia da lei para não realizar a licitação, ele, por eficiência, deveria, já que, veja, ele está dentro da legalidade, ele tem a possibilidade de discricionariamente dispensar, então, por eficiência, ele dispensa efetivamente a licitação pública e já realiza a contratação diretamente na hipótese. Ou seja, particularmente, eu não tenho acompanhado muito esta situação, mas não faz sentido ficar discutindo se o administrador pode fazer a contratação direta ou não. Na verdade, o administrador público deveria, na situação do artigo 24, por competir a ele ser eficiente, que ele dispense efetivamente a licitação pública. Professor, mas se o administrador público, naquela situação concreta, achar melhor realizar a licitação? Vamos imaginar que depois, de uma época de Lava Jato, o gerente jurídico ou o gerente de operações da Petrobras resolve fazer uma licitação pública para comprar clipe, ou para comprar borracha, veja, o grampeador. Talvez ele, por uma situação de publicidade, por uma situação de sei lá, está todo mundo prestando atenção, está todo mundo olhando, está todo mundo preocupado com a honestidade, com a probidade, talvez ele entenda que naquela situação seja bom fazer um processo licitatório,
mas a lei já o dispensou disso. Quer dizer, o fato dele querer fazer uma licitação quando não é necessário, talvez seja entender que esse administrador público esteja perdendo tempo, e não que ele esteja usando o tempo para deixar claro para todo mundo que o que ele está fazendo é direitinho. Existem outros controles administrativos que podem ser utilizados e são utilizados mesmo nas situações de exceção ao dever de licitar. De modo que eu não vejo necessidade alguma, numa situação como uma licitação dispensável, o administrador achar melhor, que é o caso de fazer a licitação. Eu, particularmente, acho que ele não deveria realizar a licitação numa situação dessa, porque, puxa, mas discricionariedade não quer dizer que ele pode ou não, que convém e é oportuno. Olha, eu entendo que sempre convém, sempre é oportuno ele fazer o trabalho dele com eficiência. Nesse sentido, se a licitação é dispensável, que se dispense a licitação e que ele realize. Okay? Uma coisa importante a respeito disso é que quando ele vai realizar a licitação, e a licitação é dispensável, não é que ele vai fazer uma licitação dispensável para comprar o produto de fornecedor X. Na verdade, a primeira coisa que ele faz na hora de realizar a licitação, de ver se a licitação vai acontecer, é identificar que ele precisa adquirir um produto, que ele precisa contratar um serviço ou que ele precisa realizar uma obra. Esse é o primeiro ponto. O administrador constatou uma necessidade da administração. Depois de constatar essa necessidade, o próximo ponto é procurar no mercado valores, fazer cotação de produtos, serviços ou obras que podem ser adquiridas ou prestadas e o valor que ele vai encontrar isso no mercado. Ou seja, o orçamento vai ser autorizado com base nessa verificação prévia que foi feita. Depois que ele viu qual é o valor desse produto, desse serviço no mercado, ele vai verificar se é uma situação de haver algum produtor, alguma pessoa no mercado, ou se é a situação objetivamente de dispensabilidade. Ele vai ver depois se aquilo está dentro do artigo 24, se aquilo está dentro do artigo 25. Ele não vai procurar alguém para fazer o serviço, para aquela pessoa oferecer um valor estrondoso e depois ele dizer que aquilo vai ser comprado de qualquer jeito, porque é o único fornecedor ou porque é dispensável naquele sentido. A impessoalidade e a moralidade pública impedem que isso aconteça desse jeito. Se por acaso acontecer desse jeito, é uma situação de desvio de finalidade, uma situação de crime contra a administração pública, é um crime da lei de licitações, ou seja, é uma situação que posteriormente vai ser sendo apurada, vai ser tratada nesse sentido até de desfazer o negócio, de desfazer a contratação, de pegar o dinheiro de volta. Veja, nós temos que pressupor, e isso é fundamental, que o administrador público, ao realizar as suas ações, presume-se que o que ele está fazendo está dentro da lei e está dentro da necessidade, ou seja, há uma presunção de legitimidade dos seus atos, e o que ele está fazendo é para o bem da administração, vamos chamar assim, para o bem maior. Ele tem o dever de ser discricionário, ele precisa fazer rapidamente, ou seja, a licitação dispensável, embora seja uma situação discricionária, ele possui, por eficiência, um dever na administração de realizar o processo de maneira rápida e com contratação direta, ok? Mas, de qualquer forma, uma boa discussão doutrinária. Na prática, havendo a discricionariedade, o administrador não tem dúvida, ele vai realizar a contratação direta, porque é uma situação de licitação dispensável, e ele não vai difícil, eu não sei, eu nunca ouvi falar de uma licitação pública dispensável na forma do artigo 24, que não aconteceu, e depois aparece o Ministério Público para dizer que o administrador público, naquela situação específica, deveria ter feito a licitação. Eu já vi o Ministério Público, eu já vi Tribunal de Contas questionar por que uma licitação dispensável foi dispensável num valor tão caro comparado ao preço de mercado. Ou seja, fica meio claro que não houve impessoalidade nenhuma na contratação do prestador de serviço. Quer dizer, não havia justificativa para o preço ser tão alto, e se verificou que aí houve
era uma situação que não era o caso de licitação dispensável, mas foi feita de tal modo que fez de conta que era dispensável para contratar alguém por um valor mais caro. Claro que aí havia uma situação de improbidade administrativa, mas se a pessoa é contratada dentro dos preços usuais de mercado, rapidamente, dentro da hipótese de licitação dispensável, com o processo de licitação interno sendo realizado de maneira precisa, e após esse contrato ser enviado ao Tribunal de Contas para avaliação, não há absolutamente problema nenhum, ok? Vamos continuar a leitura aqui. A licitação dispensável do artigo 24. São situações em que, durante o processo administrativo, ou seja, a fase interna, verifica-se uma das mais de 30 hipóteses taxativas que autorizam o administrador a decidir se realiza a licitação ou não. Embora esteja escrito dessa forma, autoriza o administrador a não realizar a licitação, ok? A doutrina dominante defende que se trata de situações discricionárias, ou seja, o administrador pode escolher se torna a licitação dispensável. Eu vou melhorar essa frase. É o administrador que determina que a licitação, neste caso, não acontecerá por ser dispensável. A lei confere a ele pressuposto jurídico para dispensar a licitação, por exemplo, em virtude do baixo valor de um produto. Para comprar clipe, para comprar material muito barato, o valor da diferença entre o preço mais baixo que você pode adquirir e o mais alto de mercado é tão pequeno que faz sentido não gastar tempo dos servidores públicos e dinheiro público fazendo todo um processo licitatório para, no final, economizar centavos. Ok? Existem outras situações de licitação pública, a gente vai tratar oportunamente nesta aula ou na próxima. Mas se nós formos nas hipóteses, aliás, acho que vale a pena falar na aula de hoje. Eu vou abrir aqui a lei de licitações. E vocês estão aí, né, gente? Vamos pegar a lei de licitações. Abrir o artigo 24. O computador está um pouco lento, eu peço um pouco de paciência a todos. Professor, eu não estou te escutando de novo. Será que tá todo mundo? Aqui ficou mudo de novo. Você não está me escutando desde quando? Desde o início? Agora foi. Agora voltou. Não, era só a parte que o senhor falou que ia abrir, acho que umas outras hipóteses. Eu vou abrir aqui a lei de licitações, e desde a hora que vocês não estavam ouvindo minha voz, ela não abriu, tá? Então, eu estou realmente com um sistema um pouquinho mais lento do que eu gostaria. Eu abri a lei de licitações e eu estou indo lá para o artigo, já que nós estamos falando do artigo 24. Aqui, ó, o artigo 24 tem um caput muito rápido, né? É dispensável a licitação 2 pontos. E aí nós temos, no artigo 24, 35 hipóteses taxativas de licitação dispensável. A última aconteceu em 2017 e ela é bem casuística, né? O poder público pode dispensar a licitação para construção, ampliação, reforma e aprimoramento de estabelecimentos prisionais, desde que configurada a situação de grave e iminente risco à segurança pública. Ou seja, o administrador público constata o estado de coisas constitucional, ou seja, já constata que a prisão está numa situação de grave e iminente risco à segurança, e, com base nisso, contrata qualquer empreiteira para realizar a construção, a ampliação, a reforma ou o aprimoramento de um estabelecimento penal. Em vez de haver uma licitação para fazer um novo presídio, é perfeitamente possível contratar qualquer empreiteira imediatamente, dispensada a licitação, para realizar essa obra. Isso aconteceu lá em 2017, mas vamos ver uma outra situação casuística, tá? Inciso 34. Não, é muito grande, vamos pegar o 33. É dispensável a licitação na contratação de entidades privadas sem fins lucrativos
para a implementação de cisternas ou para tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano e produção de alimentos para beneficiar famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou falta regular de água. Isso aconteceu em 2013. Houve, no Nordeste brasileiro, houve várias entidades privadas, várias associações que estavam promovendo a construção de cisternas de uma nova tecnologia. E a lei foi alterada justamente para permitir que essas associações pudessem ser contratadas por dispensabilidade de licitação, para que essas cisternas pudessem ser rapidamente contratadas. Ou seja, o poder público não precisaria fazer licitação pública, porque havia associações sem fins lucrativos que realizavam aquele serviço. Veja, é uma situação em que o preço dela pode ser um pouco maior, um pouco menor que o de mercado, mas o fato de existir essa associação civil sem fins lucrativos, e olha, mesmo que existam 2 ou 3 associações, a dispensa de licitação pode acontecer para o governo escolher uma e não as outras. Isso pode acontecer? Pode, é perfeitamente possível que isso aconteça. Vamos pegar uma outra situação aqui, meio... inciso 12, essa daqui é de 94. É dispensável a licitação na compra de hortifruti grangeiros, pão e outros gêneros perecíveis no tempo necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes. Eu me lembro que alguns anos atrás, na minha cidade natal, em Americana, aqui no interior de São Paulo, o prefeito foi cassado, ele foi retirado ele teve mandato cassado, ele deixou de ser prefeito. E era para ter acontecido durante a sua gestão uma licitação pública para a compra de hortifruti grangeiros, ou seja, produto para merenda das escolas municipais, para alimentação da guarda municipal, ou seja, havia a necessidade de se realizar uma licitação pública para essa aquisição. E por força dessas situações políticas, assim, de alguma forma se esqueceu de fazer a licitação pública para a aquisição desses bens. O pessoal só se tocou e precisava fazer a licitação quando o estoque ou quando o contrato para a aquisição desses bens estava no fim, ou seja, já tinha terminado. E a cidade acabou realizando um processo licitatório, mas demora muito para preparar o processo licitatório, e durante a fase enquanto não acontecia a adjudicação, enquanto o processo licitatório não terminou, durante todo esse tempo, um mercadinho da cidade foi contratado sem licitação para prover os hortifruti grangeiros necessários a fazer toda a merenda escolar da cidade e a alimentação da guarda. E eu me lembro a época, se vocês derem um Google, o valor foi muito alto, né? Era um valor de R$ 1 milhão para comprar hortifruti grangeiros durante o prazo da licitação, mas era uma situação de dispensa na forma do inciso 12 da lei, do artigo 24 da lei 8666. É dispensável a licitação se tiver que comprar ou realizar a locação de um imóvel, lendo o inciso 10. É dispensável a licitação para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades da administração, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado segundo avaliação prévia. Ou seja, não precisa haver uma licitação pública para fazer um aluguel, fazer uma locação, pagar aluguel para a instalação de uma secretaria de governo. Numa situação dessa, se o valor de mercado já está estabelecido, pode ser ali ou pode ser em algum outro lugar. Segundo a lei de licitações, o Poder Judiciário, o Tribunal Regional do Trabalho, poderia decidir qualquer prédio da cidade para instalar as varas do trabalho pagando aluguel de mercado. Não precisa fazer uma licitação para fazer instalar o Fórum Trabalhista, ou para instalar a Justiça Federal, para instalar a Justiça Civil. Se não houver um estabelecimento para fazer a contratação da locação, em vez de receber os interessados com seus prédios, o poder público vai até os prédios e vê qual acha o mais adequado e faz a dispensa de licitação desde que o valor de mercado esteja compatível. Eu gosto muito de tratar os 5, 6 primeiros artigos,
os 6 primeiros incisos do artigo 24 para tratar de dispensabilidade de licitação. A primeira, o inciso primeiro e segundo são os mais óbvios, tá? Para as obras e serviços de engenharia de valor até 10% do limite previsto na linha A do inciso 1º do artigo anterior, ou seja, o artigo 23, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza no mesmo local. Se tiver que fazer uma obra, se tiver que fazer um serviço, cujo valor total, que não seja parcelado, não atinja, cadê o artigo, o inciso 23, a linha 23, 1A, que até 15 mil reais, a licitação para fazer essa obra é dispensável. Tem que fazer um muro de arrimo na creche. Puxa, custa 10 mil reais fazer esse muro. Precisa fazer a licitação? Vai precisar fazer a fase interna, verificar qual que é o preço de fazer o muro. Se constatou que o preço para realizar a obra é inferior a 15 mil reais, na verdade, eu acho que esse valor já até subiu, mas eu preciso confirmar isso, eu peço desculpas a vocês, até a aula que vem eu vejo. Mas, se por acaso o custo da obra não atinge 15 mil reais, é dispensável, o poder público pode chamar qualquer pedreiro de confiança, vamos dizer assim, para realizar a obra de maneira dispensada. E no caso do inciso 2º do artigo 24, para serviços que não de engenharia, de obras, e... Desculpa, foi sem querer. E num valor até 10% do limite previsto na linha A do inciso 2º do artigo anterior, ou seja, até 8 mil reais, compras podem ser realizadas até 8 mil reais com dispensabilidade de licitação. Ok? São situações em que não há necessidade o administrador não está vinculado ao dever de licitar, ele pode decidir de outra forma. Eu falei para vocês que existia na legislação anterior a 1993 a situação de licitação vedada ou licitação proibida. Vamos imaginar a seguinte situação: há uma guerra, o Brasil declara guerra contra a Venezuela, sei lá, estou dando um exemplo completamente fictício, tá bom? E aí todo o Brasil se direciona para vencer essa guerra. Então nós vamos, os jovens que foram dispensados do serviço militar são convocados porque estavam na reserva e todos vamos vencer a luta contra a Venezuela e nós temos uma situação de guerra, o que significa que, ou uma situação mais esdrúxula ainda, a Venezuela invade o Brasil e nós estamos em guerra contra ela. Bom, a guerra começou, não existe nenhuma situação, não existe, é completamente fora da realidade imaginar que a gente vai no fronte de batalha com uma bandeira branca e fala assim: Venezuela, tudo bem? Olha, nós estamos fazendo uma licitação pública aqui no Brasil para comprar tanques de guerra, para ver quem é que vai vender para a gente armas e munições, uniforme dos soldados. Então, você pode esperar uns 3 meses, por favor, para a gente terminar o processo licitatório, adquirir os bens, para poder vir aqui guerrear? Você faz essa gentileza para nós? Veja, não tem sentido algum uma doideira dessa. Nós estamos numa situação, sei lá, de guerra civil, perturbação da ordem, e o poder público resolve fazer uma licitação pública para contratar os serviços necessários para eliminar a perturbação da ordem. É uma situação tão iminente que o poder público vai gastar o que eram chamados de esforços de guerra. Todo o orçamento acaba sendo direcionado, sem licitação, para que a guerra seja guerreada e vencida. Então, numa situação de guerra, não é que o poder público vai determinar a dispensa da licitação. É uma situação que, particularmente, eu acho que não vai ter nem... não vai dar tempo nem de fazer a fase interna da licitação. Se nós estamos numa situação de guerra, usa-se o dinheiro para realizar os esforços de guerra e depois se tenta correr atrás de registrar tudo aquilo que foi gasto. É uma situação muito complicada. Outra situação complicada é a do inciso 4º.
Vou ler. Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos. O pessoal costuma brincar que prefeito e governador gostam muito de situação de emergência ou calamidade pública. Toda vez que uma situação de emergência ou calamidade pública é decretada, isso significa que as compras ou as contratações de serviço ou realização de obras naquela cidade, naquele estado, ou se for calamidade pública decretada pelo presidente da República no país, as licitações, toda vez que o poder público tiver que comprar algo ou realizar a contratação de um serviço ou uma obra visando a solucionar ou erradicar ou mitigar aquela situação de emergência ou calamidade pública, não há necessidade de licitação. Como o inciso 3º e inciso 4º, guerra e emergência e calamidade pública, estão previstos dentro das hipóteses taxativas do artigo 24, significa, numa primeira fase de exame de ordem ou de concurso público, que essas duas situações são situações de licitação dispensável. E, afinal de contas, naquela resposta objetiva, vai estar escrito assim, artigo 24, né, vai estar perguntando assim, é dispensável a licitação, 2 pontos. E aí uma das respostas está escrito assim, e a única resposta correta, está escrito exatamente o que está no inciso 3º e no inciso 4º do artigo 24. Nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem, nos casos de emergência ou de calamidade pública. A resposta certa, nessa questão objetiva, é justamente o inciso 3º e o inciso 4º. Guerra e calamidade pública são, objetivamente pelo texto da lei, situações de licitação dispensável. Porém, doutrina e até jurisprudência consideram que, em caso de guerra, perturbação da ordem grave, ou em caso de emergência ou calamidade pública, não é uma situação do prefeito ou do governador para tudo. Olha, eu sei que houve o desmoronamento aqui de um morro e que há pelo menos 200 corpos soterrados aqui debaixo, mas olha, nós vamos fazer uma licitação pública agora para contratar a melhor proposta da administração para tirar os escombros e fazer o enterro humanizado das pessoas que foram atingidas pelo soterramento, que a gente já volta, é só um minutinho, não faz sentido. Como nós temos uma situação de calamidade pública ou de emergência, o poder público tem que se mover completamente para sanar essa situação de emergência ou de calamidade pública. Nesse sentido, não é o caso de, vou dispensar a licitação. É uma situação de licitação proibida. O administrador público, por uma questão de moralidade, por uma questão de eficiência, está até proibido de fazer a licitação. Ele tem que realizar o problema imediatamente. O orçamento público, com a declaração de calamidade pública, de guerra ou de emergência, ele fica aberto para o administrador público poder realizar as compras necessárias para resolver aquilo. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar que nós temos uma pandemia, eu dava um exemplo até pouco tempo atrás, pandemia de ébola, mas vamos imaginar que a gente tem uma pandemia de coronavírus, de Covid-19. Numa situação dessa, vamos imaginar que uma vacina fica pronta. E não importa se a vacina é chinesa, se ela é russa, se ela é inglesa, se ela é norte-americana, a vacina que chegou no Brasil, ela tem eficiência comprovada e a única que nós temos, ou de repente chegam 3 vacinas diferentes. É uma situação que nós, por ter a pandemia, por ser uma situação de calamidade, ainda que ela venha com um preço caro, há uma certa exigência de se utilizar o orçamento para a imunização das pessoas. Puxa, mas isso vai causar uma perda de dinheiro terrível para o poder público. Olha, eu particularmente acho que o poder público existe, entre outras coisas, para permitir que as pessoas sejam salvas. Tá? É meio complicado a gente achar que o Estado tem que... o Estado tem que ser administrado como uma família. Olha, se isso é verdade, no caso de um acidente, no caso de uma hospitalização de um familiar, a gente se endivida para que esse familiar tenha um atendimento e possa ser salvo.
O Estado, eu não vejo problema nenhum em se endividar para resolver, para promover direitos das pessoas. Mas se ele se endividar, depois ele não vai conseguir se resolver, etc. Eu tenho plena consciência da necessidade do Estado ser austero, eu tenho plena consciência da necessidade do Estado ter as contas em dia. Porém, o próprio governo federal, neste momento de austeridade, ele aprovou, aliás, ele pediu e teve aprovado um auxílio emergencial. Claro que o Congresso Nacional determinou esse auxílio num valor maior do que o governo queria, mas o orçamento foi aberto para resolver uma situação emergencial. Situações emergenciais abrem o cofre do Tesouro e permitem que o dinheiro seja utilizado para aquilo. Claro que haverá controle posterior. Todos os gastos que tenham sido considerados desnecessários, desproporcionais, eles serão objeto de controle posterior. E uma outra coisa importante, vamos imaginar que nós temos uma situação de emergência ou de guerra com a Venezuela. As compras, os esforços de guerra, eles vão estar direcionados muito mais na região norte do Brasil, que faz fronteira com a Venezuela, do que na região sudeste, na região sul. Realizar compras, porque o orçamento está aberto. Vamos aproveitar para fazer compras sem licitação de coisas que não têm a ver com a guerra, ou de coisas que não têm a ver com a calamidade, ou de coisas que não têm a ver com o estado de emergência. Isso é completamente ilícito. Não é porque nós temos numa cidade um estado de emergência, um estado de calamidade pública, que precisa, muitas pessoas desabrigadas, o Estado vai gastar dinheiro de maneira emergencial, sem licitação pública, para resolver, para mitigar as dificuldades dessas pessoas desabrigadas. O fato veja, ele tem todo o dever, ele tem de fazer, nessa situação de licitação vedada, de gastar dinheiro para resolver o problema dessas pessoas e depois ele realiza os controles do dinheiro que ele gastou. Mas ele não vai poder usar essa situação de emergência, por exemplo, para trocar a frota dos carros dos vereadores. Não é porque o orçamento está aberto que ele está aberto para qualquer coisa, ele está aberto para resolver a situação emergencial ou os esforços de guerra ou a calamidade pública. Usar o orçamento aberto para comprar coisas que não tem nada a ver com o estado de emergência, com o estado de calamidade, com a situação de guerra, isso é completamente ilícito. Tudo bem? E, por fim, antes de nós terminarmos a aula, temos também a situação de licitação inexigível, ou seja, é uma situação vinculada. Havendo qualquer uma das 3 hipóteses do artigo 25, é uma situação em que não se deve licitar em hipótese alguma. O artigo 25 exemplifica as 3 situações em que o administrador não pode, de forma alguma, realizar licitação. Ou seja, são 3 situações claramente de caráter vinculado, ok? A doutrina considera que se trata de 3 situações em que falta o pressuposto lógico da concorrência, porque se trata de situação de exclusividade de prestador de serviço ou de vendedor do bem, ok? O inciso 1º trata de compra de bens e serviços de fornecedor padronizado, ou seja, só existe uma pessoa que tem a prerrogativa ou que tem o bem para vender. Fornecedor exclusivo de uma marca, um software que só é comercializado no estado de São Paulo por um vendedor e o Tribunal de Justiça depende desse software porque todo o Tribunal de Justiça está padronizado com base nesse software. A aquisição desse software, o licenciamento desse software, necessariamente será com um único vendedor. Logo, vai ser uma situação de licitação inexigível, com base no inciso 1º. Inciso 2º, esse é o favorito dos profissionais liberais. A aquisição de serviços técnicos indicados taxativamente nas hipóteses do artigo 13 da Lei de Licitações. E o profissional deve ter notória especialização. Vamos imaginar que você é prefeito da sua cidade e a sua cidade tem um processo que vai ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal. E por se tratar de uma questão muito sensível da administração pública, em vez de mandar o seu advogado público, o seu procurador municipal para Brasília, o prefeito entende que seria importante uma grande tribuna, um grande advogado especialista na matéria ser contratado para se manifestar na tribuna do Supremo Tribunal Federal. Ou é preciso contratar
alguém para realizar um parecer, ou seja, existe uma questão técnica específica de assessoria na área jurídica, ou na área de contábeis, ou na área de controladoria, ou seja, lá nas hipóteses do artigo 3, o melhor exemplo, eu acho que é um exemplo que vocês não vão errar nunca, vamos imaginar que você é de uma cidade histórica de Minas Gerais, por exemplo, Ouro Preto, e você tem a necessidade de realizar uma obra de restauração de um bem público tombado pelo patrimônio histórico, artístico e cultural. Sei lá, no centro de Ouro Preto possui um imóvel que é um bem público e ele precisa ser restaurado. E não adianta contratar um pedreiro para passar reboco, argamassa, pintar com tinta atual. Você precisa necessariamente contratar uma pessoa que é habilitada, que ela possui certificação em restauro de bens do século XVIII. E você vai encontrar alguns restauradores no Brasil e talvez algum deles esteja livre na agenda para fazer aquele serviço. Ele será contratado por meio de licitação, por inexigibilidade de licitação, vai ser contratação direta, com base no artigo 25, inciso 2º. O restaurador, ele não vai realizar, veja, você não vai conseguir fazer uma licitação pública para restauradores. Quem é o restaurador que gostaria de vir aqui? Não vai funcionar desse jeito. Por isso, a contratação já é direta com relação ao restaurador identificado. Em terceiro, isso é muito utilizado pelas secretarias de cultura dos municípios, costuma haver a inexigibilidade de licitação para a contratação de profissional de qualquer setor artístico, desde que consagrado pela crítica ou pelo público. Ou seja, toca nas rádios, o podcast é muito ouvido, aparece nos programas de auditório da televisão, é um sucesso de público, ele é bem conhecido no setor artístico, ele é considerado um virtuoso, ele é um sucesso de crítica. Então, se o profissional do setor artístico for considerado bom, adequado, ele é consagrado seja por crítica ou por público, é possível a contratação por inexigibilidade de licitação. Veja que coisa doida. Eu acho que no Brasil nós devemos ter uma quantidade quase inesgotável de duplas sertanejas ou de bondes de funk. Nós temos uma quantidade muito grande de artistas sertanejos, nós temos uma quantidade talvez tão grande quanto, talvez maior ainda, de grupos de funk. A sua prefeitura quer fazer um show no dia de aniversário da cidade ou de final de ano e contratar qualquer uma. Veja, você não precisa fazer licitação para saber qual é a banda, ou qual é a dupla, ou qual é o grupo que vai ser contratado. Eu me lembro que muito tempo atrás, 20 anos atrás, o município do Rio de Janeiro fez uma festa de final de ano e contratou, com base no artigo 25, inciso 3º, 4 artistas de MPB para fazer um show de Réveillon. E ele não fez licitação para saber se havia outros cantores de MPB que gostariam de participar. O município decidiu por ter aqueles artistas, e embora houvesse inúmeros outros artistas, ou seja, é perfeitamente possível ter vários artistas, mas a prefeitura quis que aqueles artistas fossem contratados. Como aquele artista possui algo personalíssimo, ou seja, só ele sabe compor daquele jeito, só ele sabe cantar daquele jeito, só ele sabe tocar daquele jeito, só ele sabe dançar daquele jeito, só ele tem uma qualidade personalíssima dele em realizar aquela arte. Eu vou dar eu gosto muito das canções do Chico Buarque, mas eu prefiro quando outro artista canta as suas músicas. Isso não significa que não se possa contratar o Chico Buarque, isso não significa que não se possa contratar um intérprete do Chico Buarque, por exemplo, nem Mato Grosso, cantando suas músicas. É perfeitamente possível realizar a licitação inexigível de qualquer artista, seja o mais conhecido, seja o segundo mais conhecido, seja um que seja famoso na cidade, ou seja um outro. Não é porque haja muitas duplas sertanejas no estado de São Paulo, no estado de Goiás,
que é preciso fazer uma licitação pública para decidir qual é a dupla sertaneja que vai se apresentar no show da cidade. Talvez nenhuma dupla sertaneja tenha agenda para participar do show da cidade. Não é porque existem inúmeros cantores de axé que nós vamos fazer uma licitação pública entre os cantores de axé para realizar, para participar de uma festa na cidade ou ser contratado pela Secretaria de Estado para fazer um show ou para realizar uma. Não há essa necessidade. É perfeitamente possível contratar sem licitação, porque ela é inexigível nesse caso por contratação direta, uma orquestra filarmônica. É possível contratar uma orquestra sanfônica. Veja, o administrador tem a discricionariedade de decidir quem é o artista que ele gostaria de contratar e pode contratá-lo diretamente, com inexigibilidade de licitação, ainda que haja inúmeros prestadores de serviço artístico, assim como no inciso 2º, pode haver inúmeras pessoas que podem ser contratadas para realizar o serviço de interesse da prefeitura, mas como se trata de pessoa que possui um caráter personalíssimo na prestação, ou seja, ele é reconhecido pelo trabalho que exerce, ele é reconhecido, ou ela é reconhecida pelo exercício da sua função de maneira notória, pode ser identificado qualquer um deles para que haja sua contratação de maneira direta por inexigibilidade. Ok? Gente, pelo horário, nós temos que encerrar. Eu agradeço a presença de todos e até a semana que vem os trabalhos adicionais estarão incluídos na plataforma Canvas. Eu agradeço muito a presença de todos. Para quem não